O número de comissões possíveis sem os dois é dado por combinação de 8, 4 a 4. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 8, 4 a 4 e em seguida desenvolvemos 4 fatorial e, convenientemente, o 8 fatorial. Após simplificar 4 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos 70. O total de comissões em que aparecem os dois é dado por combinação de 8, 2 a 2. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 8, 2 a 2 e em seguida desenvolvemos 2 fatorial e, convenientemente, o 8 fatorial. Após simplificar 6 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 28. Assim, conseguimos 70 mais 28, ou seja, 98 seleções em que os dois aparecem ou os dois não aparecem. Inicialmente veremos subcomissões constituídas apenas de 4 homens, num total de combinação de 10, 4 a 4. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 10, 4 a 4. Em seguida, desenvolvemos 4 fatorial e, convenientemente, o 10 fatorial. E após cancelarmos 6 fatorial e efetuarmos os cálculos, encontramos o valor 210. Em seguida, calculamos o número de subcomissões constituídas de 3 mulheres, num total de combinação de 9, 3 a 3. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 9, 3 a 3. Em seguida, desenvolvemos 3 fatorial e, convenientemente, o 9 fatorial. E após cancelarmos o fator comum 6 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 84. Para cada uma das 210 subcomissões formadas apenas por homens, temos 84 subcomissões formadas apenas por mulheres, num total de 210 vezes 84, ou seja, 17.680 comissões. Daí a resposta: podem ser formadas 17.680 comissões. Retângulos são formados com intersecções de pares de retas horizontais com pares de retas verticais.
O total de pares de retas horizontais é dado por combinação de 7, 2 a 2. Aplicamos a fórmula para a combinação de 7, 2 a 2 e, em seguida, desenvolvemos 2 fatorial e, convenientemente, o 7 fatorial. Após cancelar 5 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 21. O número de pares de retas verticais é dado por combinação de 6, 2 a 2. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 6, 2 a 2 e, em seguida, desenvolvemos 2 fatorial e, convenientemente, o 6 fatorial. Após cancelar 4 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 15. Para cada um dos 21 pares de retas horizontais, temos 15 pares de retas verticais, num total de 21 vezes 15, ou seja, 315 retângulos. Se das 6 bolas a serem retiradas, 2 são brancas, então as outras 4 são pretas. E a quantidade de possibilidades que podemos retirar 4 bolas pretas de um grupo de 7 é dado por combinação de 7, 4 a 4. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 7, 4 a 4 e, em seguida, desenvolvemos o 3 fatorial e, convenientemente, o 7 fatorial. Após simplificar 4 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 35. E o número de modos de se retirar 2 bolas brancas de um grupo de 5 é dado por combinação de 5, 2 a 2. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de 5, 2 a 2 e, em seguida, desenvolvemos o 2 fatorial e, convenientemente, o 5 fatorial. Após cancelar 3 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 10. Para cada um dos 35 modos de retirarmos 4 bolas pretas, temos 10 modos de retirar 2 bolas brancas, num total de 35 vezes 10, ou seja, 350 modos. As comissões são formadas por grupos, sendo 2 dos 5 médicos, 2 dos 7 engenheiros e 1 dos 3 advogados. Num total de combinação de 5, 2 a 2, vezes combinação de 7, 2 a 2, vezes combinação de 3, 1 a 1.
Efetuamos as subtrações indicadas, obtendo esta expressão. Após cancelarmos 5 fatorial e 3 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos o valor 630. Podemos formar, portanto, 630 comissões. O número de triângulos que podem ser desenhados com esses n pontos, dos quais 3 deles não alinhados, é dado por combinação de n 3 a 3. Aplicamos a fórmula para o cálculo de combinação de n 3 a 3 e, em seguida, desenvolvemos o 3 fatorial e, convenientemente, o n fatorial. Após simplificar n-3 fatorial e efetuar os cálculos, encontramos essa expressão. Portanto, concluímos que podem ser desenhados n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 sobre 6 triângulos. Podemos formar triângulos do tipo ABC, sendo 2 vértices na reta superior e 1 na reta inferior. O número de triângulos do tipo ABC é dado por 6, que multiplica a combinação de 7, 2 a 2. Também podemos formar triângulos do tipo A'B'C', com 2 vértices na reta inferior e 1 vértice na reta superior. E o número de tipos do triângulo A'B'C' é dado por 7, que multiplica a combinação de 6, 2 a 2. Portanto, o número de triângulos formados é a soma dos números de triângulos dos dois tipos, ou seja, 6 vezes combinação de 7, 2 a 2, mais 7 vezes combinação de 6, 2 a 2. Aplicamos as fórmulas para o cálculo de combinação de 7, 2 a 2 e combinação de 6, 2 a 2. Em seguida, efetuando os cálculos necessários, simplificando 5 fatorial e 4 fatorial, encontramos o valor 231. Então, respondemos que podemos formar 231 triângulos. Também poderíamos calcular a quantidade de triângulos dessa outra forma, ou seja, combinação de 13, 3 a 3, menos combinação de 7, 3 a 3, menos combinação de 6, 3 a 3.
Após efetuarmos os cálculos, encontramos 286 menos 35 menos 20, ou seja, os mesmos 231 triângulos.